O sistema processual penal adotado é resultado de uma grande determinação de espaço-tempo. Uma retrospectiva histórica nos ajuda a compreender que o modelo inquisitório ele é resultado de uma concepção punitivista, ao passo que o acusatório é resultado de um modelo que predomina os ideais garantistas e ao mesmo tempo democrático. Hoje, nós iremos conversar sobre 3 obras da grande literatura universal, que vai nos ajudar a compreender melhor esse complexo sistema. Inquisição ou acusação? Acusação? Melhor. Inquisição. Nome da Rosa. Norte da Itália. Monastério dos Beneditinos. Crimes acontecendo lá dentro. Umberto Eco mostra como é a chegada de um investigador. Nós estamos falando de 1327. Já existia a investigação. William de Barkersville. Ele era um frei, franciscano, dentro de uma congregação beneditina, que vai desvendar 7 crimes, 7 assassinatos, pelo processo inquisitório. Ali a gente percebe a investigação, o inquérito, o levantamento de provas, que são quase todas elas refutadas pelos inquisidores, o afastamento da sociedade, o afastamento dos plebeus, que comiam restos de comida e achavam que isso era divino, que estava vindo do céu a comida. E aos poucos ele vai levantando e explicando que não houve um assassinato, houve um suicídio, que não houve isso, não houve aquilo, que não era obra divina. Então o que o William faz? Ele, junto com o seu pupilo, começa a investigar todo esse processo e tentando descobrir que por detrás daquilo havia algo mais, uma biblioteca. A biblioteca tinha livros. Os livros eram proibidos de serem lidos, alguns deles. E na forma que eles tinham de proibir, que o assassino tinha de proibir, era envenenar algumas páginas. E a desculpa que se dava era, poxa, eles não podem ler aquilo, o que nós temos que fazer? Vamos falar que é coisa divina, vamos falar que é coisa de outro mundo, que é obra de Deus, que é o pecador e tudo mais. Não tinha julgamento. É interessante que o sistema inquisitório, desde essa época, ele se estende até dias atuais, de certas formas, né? Um dos livros do Francesco Carnelucci, ele traz as misérias do processo penal, ele traz essa realidade mais atual e demonstra que mesmo o Carnelucci viveu numa transição aí entre o período do sistema inquisitório para o acusatório. Mesmo atualmente ou recentemente, você ainda vê dentro do sistema acusatório muita coisa que remete um pouco ao sistema inquisitório. Então o Carnelucci, esse livro é interessante porque dentre as 3 obras é uma visão mais profissional ele era um jurista realmente, não um autor um escritor, e ele traz essas amarguras de um processo penal, tanto na visão de um condenado que começa a ser visto logo como um culpado pela própria dificuldade do processo, da situação do processo, e ele traz uma visão meio que cristã para esse processo penal. É interessante como que o Carnelucci descreve a importância da dignidade humana, mesmo antes desse termo entrar no sistema jurídico. Ele, em nenhum momento ele fala em dignidade humana, mas tudo que ele defende no livro é ver o processo penal com um grau de dignidade humana. Então ele demonstra isso quando ele fala que o preso, ele na verdade ele busca no advogado uma amizade, porque praticamente o mundo está contra ele naquele momento. E ele também traz essa ideia de que é muito complexo o papel de um juiz ao julgar. Desde que eles fazem até citações bíblicas, como o caso de Madalena, quando Jesus fala quem não tiver pecado atirar a primeira pedra e ninguém fica ali na região. Então ele traz como é difícil um juiz julgar. Outro detalhe que o Carnelucci fala é que mesmo após o cumprimento da sentença, o preso pode até imaginar que ele vai sair, vai ser um homem livre, tudo,
Mas até hoje a gente vê isso, é muito complexo esse retorno à sociedade. Então, por mais que há esse objetivo de reeducação, reinserção da pessoa, na prática, um ex-condenado, um ex-preso, ele acaba estando sempre com esse rótulo, né, de ser um ex-condenado e tendo mais dificuldade de reintegrar a sociedade. É isso aí. A obra O Processo Penal de Franz Kafka foi escrita em 1914. Embora ela não tenha sido acabada, é um livro que vai remontar esse universo kafkaniano, muitas vezes bizarro, engraçado, mas sério. Embora ele não seja talvez um livro contemporâneo nosso, é uma história que remonta muito o que a gente vive hoje no processo penal. Veja só, o personagem principal, o Joseph K., está sendo processado no inquérito totalmente secreto. Ele ao menos sabe por que ele está sendo processado. Então ele vai em busca daquele tribunal, um tribunal que não faz parte da justiça comum, que é até muitas vezes bem arbitrário, e a gente pode fazer um paralelo disso sim com com o nosso processo atual, o nosso processo penal atual. Mesmo a gente hoje, após as democracias, após os direitos humanos consolidados e após a gente mudar para um processo acusatório, o que a gente encontra? A gente encontra sim um processo sigiloso, assim como o Joseph K. passou. Bom, o livro vai remontar muitas coisas, inclusive que ao invés dele estar sendo ali, vivendo uma presunção de inocência, de culpabilidade, porque o personagem se vê acusado por todos. A família procura para acusar, os amigos. Por fim, isso vai definhando ele a ponto dele perder a perspectiva. O processo, na verdade, ele vai ser a própria penalidade que o acusado vai sofrer. O processo penal é imperfeito, notadamente por ser feito por homens. Apesar da evolução do sistema inquisitório para o acusatório, com inserção de princípios como ampla defesa, contraditório, presunção de inocência e dignidade humana, ainda assim estamos longe de ter um processo justo, igualitário e que não atinja moralmente o cidadão. O sistema carcerário, como podemos ver, é um sistema que dificulta a reintegração e ressocialização do preso, ainda assim podendo ser melhorado.